Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, né? Tema 29, capítulo 31 do volume 1. A resistência de Luís a Jesus, que a quer no sofrimento, porque falta o consentimento do confessor, mas no final Jesus se impõe. Comunica-lhe o estado de sofrimento e, como prova de que é sua vontade, dá ao confessor o anúncio de uma guerra entre a Itália e a África. Quando o confessor determinou-me a obediência de não ter que estar mais na cama, eu comecei a resistir e dizia ao Senhor: O que queres de mim? Não posso mais, porque a obediência não quer. Mas se queres dar luz ao confessor, estou eu disposta a fazer o que queres. E passei toda uma noite discutindo com o Senhor. Quando vinha, lhe dizia: Meu amado Jesus, tem paciência, não venhas, porque a obediência não permite que me faças participar em teus sofrimentos. Até que pela manhã eu venci. Sentia-me em mim mesma e livre de sofrimentos, quando em um instante veio o Senhor e me atraiu de tal maneira a Ele que não pude resistir-lhe. Perdi os sentidos e me encontrei junto com Jesus, mas tão estreitada que, por quanta oposição fazia, não podia separar-me dele. Estando com Jesus, eu me sentia toda aniquilada e tinha um certo rubor, né, uma vergonha, pelas tantas oposições que ele havia feito durante a noite, e lhe disse: Santo esposo, perdoa-me, é o confessor que assim o quer. E ele me disse: Não temas, quando é obediência, eu não me ofendo. E continuou: Vem a mim. Hoje é ano novo, quero dar-te teu presente. Justo aquela manhã era o primeiro dia do ano. Então aproximou seus lábios puríssimos aos meus e derramou um leite docíssimo, né, doce, bem doce. Beijou-me e tomou um anel do seu lado e me disse: Hoje quero te fazer ver o anel que te preparei para quando te desposar. Depois me disse: Diz ao confessor que é minha vontade que continues estando na cama, e como sinal de que sou eu, diz-lhe que haverá guerra entre a Itália e a África. E se ele te der obediência para que continues a sofrer, não deixarei fazer em nada. Ambas as partes se porão em paz. No mesmo instante, ao dizer essas palavras, senti-me circundada por sofrimentos como por uma veste. E por mim mesma não pude libertar-me. Pensava: o que dirá o confessor? Mas não estava mais em meu poder. Aquele leite que Jesus derramou em mim me produzia tal amor a ele que me sentia definhar. E sentia tanta saciedade e doçura que depois que veio o confessor e me fez voltar daquele estado, e a família me levou o alimento, senti-me tão satisfeita que o alimento não descia. Mas para cumprir a obediência que assim eu queria, tomei um pouco, mas logo fui obrigada a devolvê-lo, né, vomitando, misturado com aquele leite doce que Jesus me havia dado. E ele, brincando, me disse: Não te bastou o que te dei? Não estás contente ainda? E eu, toda, né, envergonhada, rapidamente lhe disse: O que queres de mim? É obediência.
Quando o confessor veio, começou a ficar inquieto e a dizer-me que eu era desobediente. Ou então dizia-me: é uma doença. Se fosse coisa de Deus, te teria feito obedecer. Por isso, em vez de chamar um confessor, deve chamar os médicos. Ixi. Quando ele terminou de falar, eu lhe disse tudo o que me havia dito o Senhor, como disse acima. E ele me disse que era verdade, que havia realmente guerra entre a Itália e a África, e me disse: veremos se nada acontecer. E assim ficou persuadido de me fazer continuar sofrendo. Um dia, depois de cerca de 4 meses, o confessor veio e me disse que haviam chegado notícias de que a guerra que havia entre a África e a Itália, sem fazer nenhum dano entre elas, havia terminado, assinando a paz. Assim o confessor ficou mais convencido e me deixou ficar em paz. Então é uma guerra ítalo-etíope, também conhecida como Guerra da Abissínia, em italiano, Guerra de Abissínia ou Campagna África Oriental. Corresponde ao conflito bélico da Itália na Etiópia, ocorrido entre os anos 1895 e 1896. E era o dia, né, ano novo do ano de 1888. Então, estranho, né? Não bateu as datas, né? Porque se era 1º de janeiro de 1888 e a guerra era 1895 e 1900, então tá meio estranho. Que corresponde ao conflito bélico da Itália que aconteceu em 1895, mas como que é 1º de janeiro de 1888? Então tem alguma coisa errada aqui. Este detalhe que Jesus tira um anel do seu coração confirma que beijos, carícias, anéis ou derramar na boca líquido amargo ou leite muito doce e outros gestos ou manifestações do amor do Senhor por Luísa são todas de natureza puramente espiritual e simbólica. É uma linguagem feita de sinais, ela mesma ocasionalmente indica o significado. Por exemplo, volume 3, 23 em 25/4/1900. Jesus tira um anel do seu coração, confirma que beijos, carícias, anéis ou derramar na boca líquido amargo, leite muito doce ou outros gestos ou manifestações do amor do Senhor a Luísa são todas de natureza puramente espiritual e simbólica, tá? E libertando-se desse estado de morte. 43 aqui, libertando-se desse estado de morte. O que que fala aqui? O que dirá o confessor? Não estava mais em meu poder, né, de se libertar do estado de morte, né, o estado da doença. Eu só achei estranha essa nota da guerra aqui, que não bateu com a data que colocaram, né, do dia que era de janeiro. Então ficou meio confuso, só isso. Mas as notas, né, não é o livro em si, e muitas vezes pode ser que, não, que a pessoa que está traduzindo, que colocou essa nota por conta própria, né, e não fez os cálculos ali de coincidência, né, assim, de verificar, né, não teve essa preocupação de verificar direitinho. Então, seja feita a vontade de Deus, né? Não importa, não tem problema. Então, o trecho é assim: a resistência de Luísa a Jesus, que ele quer que ela sofra, né? E isso não vai mudar nunca, né? Ela vai continuar nesse estado, realmente não vai mudar, né? Essa realidade de ficar na cama para Jesus. E ele determinou, né, que ela não iria mais estar, porque ele estava com problemas de visitá-la, então ele definiu que já deu, né? Já tinha dado o tempo dela passar por aquela fase, que foi por um pouco de tempo, né? Mas aí a Luísa falou para Jesus: não, não posso mais, não posso, e ficou ali preocupada, né? Porque ela tinha que obedecer o padre, mas Jesus não queria que ela, né, que ela assim se apegasse a obedecer ao padre, mas sim a ele. Quem que manda ali é ele. Então, Jesus ele se impõe, né? Porque ele que é Deus, não é o padre que é Deus. Então, por mais que o padre seja um instrumento da obediência ali e tal, mas Jesus é quem vai cada vez mais afirmar para o padre e para a Luísa que é ele que manda, né? Que é os desígnios dele, ninguém vai passar por cima do que ele deseja, né? Então, essa é a intenção ali, claramente, né, dela se convencer de que é Jesus quem quer as coisas e é Jesus que ela serve acima de qualquer outra situação. Então, é isso que Jesus deseja, que ela, né, que ela não fique pensando que o padre manda em Jesus, entendeu? Ele não vai permitir isso mesmo.
Então, aí ela fez o, né? É importante ela mostrar que quer obedecer. Isso não ofende a Jesus. Ele fala: se é uma obediência, não me ofende, né? Então, ela tá obedecendo o padre em dizer que não quer Jesus, que não é para ele vir, blá blá blá, e fazer as oposições. Então, é toda uma realidade que acontece para poder mostrar para ela que é ele que manda e que ao mesmo tempo ela tem essa virtude, né? Esse apego à virtude da obediência, que é uma coisa que ele, né, exige dela nesse momento, sim, claro, mas a obediência verdadeira é a obediência ao divino, a Deus, e não a homens, né? E o padre tem que estar em união com a vontade de Deus, e não, né, fora da vontade de Deus. E nesse momento o padre não está na vontade de Deus. Então é isso que está sendo visto nesse trecho, né? Até que pela manhã eu venci, senti a mim mesma livre de sofrimentos, quando em um instante veio o Senhor e me atraiu de tal maneira a ele que não pude resistir. Então Jesus mostra para ela que o amor vence, né? Ela ama tanto Jesus que ela acaba, né, caindo como que é? Nas seduções de Jesus ali, né? Não consegue evitar e acaba caindo no estado de sair dos sentidos, né? De perder os sentidos e voltar àquele estado de encontro com Jesus. E ela ficou toda aniquilada, toda estreitada, não podia se separar dele. Ele ficou ali todo agarradinho com ela, né? Não deixou ela sentir longe dele, né? E assim, ele fez um estratagema amoroso aqui, de amante, né? Da amante da alma, né? Espiritualmente, tudo mais. E derramou esse leite nela, né? Deu esse presente para ela, mostrou o anel, né? Tirou o anel para mostrar para ela qual anel que ela ia desposar. Então é muito esperto, né? Quer segurar ela de todo jeito para ele, né? Quer seduzi-la, né? Modo de falar pro bem, né? De uma forma, né? Igual o profeta disse, né? O profeta Jeremias: Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Né? Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. É a mesma coisa, Luísa, né? Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Linda essa frase do profeta Jeremias. Eu acho linda essa frase dele. Hoje quero te fazer ver o anel que te preparei para quando te desposar. Depois me disse: diz ao confessor que é minha vontade, eu que mando aqui. Que continues estando na cama e como sinal de que sou eu que estou querendo, diz-lhe que haverá uma guerra entre a Itália e a África. E o padre já sabe, né? E Jesus sabe que o padre está antenado e preocupado com essa guerra. Então, Jesus sabe muito bem que o padre está preocupado com essa guerra, né? Então, Jesus ia usar o quê? Um artifício que já fosse conhecido do padre, que fosse uma coisa que o padre se preocupasse. E aonde que eles moram? Onde que a Luísa mora? Onde que o padre está? Na Itália, né? Ia trazer prejuízos, né? Essa guerra, né? E se ele te der obediência para que continues a sofrer, não deixarei fazer nada. Ambas as partes se porão em paz. Uau! O que que um padre vai querer? Ainda mais no próprio país dele mesmo, né? Não vai querer que tenha guerra. No mesmo instante, ao dizer estas palavras, senti-me circundada por sofrimentos como por uma vestimenta, e por mim mesma não pude libertar-me. Pensava: o que dirá o confessor, não estava mais em meu poder. Aquele leite que Jesus derramou em mim me produzia tal amor a ele que me sentia definhar. Então, Jesus, muito esperto, né? Fez a Luísa ficar caidinha ali, não tinha para onde ir, né? Totalmente saciada, totalmente feliz, satisfeita, né? Não sentindo nenhuma amargura nesse momento ali, né? E sentia tanta saciedade e doçura que depois que veio o confessor e me fez voltar daquele estado, a família me levou ao alimento. Então você vê que ela não tem mais amargura, você vê que ela não tem mais dor, sofrimento, né? Ele tá conduzindo ela por caminhos de doçura, né? Tem sofrimentos, mas só sofrimentos assim agradáveis, né? Que ele tá perto dela. Por mais sofrimento que seja, ele tá perto, tá junto, tá, né? E é o que ela mais deseja, né? É ter Jesus para ela e tudo mais. E ela ama Jesus e ama as almas, também quer ajudar as almas a serem libertas dos castigos, tal. Então é muito grande o mistério que acontece na vida da Luísa, né? E a gente fica encantado com essa. E o que que a gente pode dizer para nós disso aí, né? A gente também tem que sentir esse amor de Jesus, né? Também tem que perceber esse carinho de Jesus. Não é diferente a nossa vida da vida de Jesus. Muitos de nós que eu acompanho no outro grupo passaram por situações muito complexas, igual a Luísa passou, sabe? Ficou alguns tempos aí sofrendo.
E depois Jesus começou a ajustar todas as coisas, igual fez com a Luísa. Começou a ajustar tudo, convencendo as pessoas, resolvendo os problemas para a pessoa, sabe? Então, hoje mesmo eu falei para uma das meninas: Nossa, Jesus resolveu os seus problemas tudo, agora tá tranquilo. E era cheio de problema, cheio de problema. Ela tava com muitas amarguras. E de repente passou tudo, né? Igualzinho acontece com a Luísa, acontece com a gente também, né? É impressionante, mas a gente continua tendo cruz, mas as cruzes são, né, parte do processo. Não é uma coisa assim que não tem um propósito tão grande, tão poderoso, tão pro bem, que a gente acaba amando a cruz cada vez mais, né? A gente vai falar muito de cruz ainda no livro do céu, vocês vão ver o poder da cruz, como a cruz é importante. A Luísa vai falar nesse, né, no volume 1 mesmo sobre a cruz e muito mais. É muito importante tudo isso. E aquele leite que Jesus derramou em mim me produzia tal amor a ele que me sentia definhar. E sentia tanta saciedade e doçura que depois que veio o confessor e me fez voltar daquele estado, e a família me levou ao alimento, sentia-me tão satisfeita que o alimento não descia, mas para cumprir a obediência que assim eu queria, tomei um pouco, mas logo fui obrigada a devolvê-lo, misturado com aquele leite doce que Jesus me havia dado. E ele brincando me disse: Não te bastou o que te dei? Não estás contente ainda? Coitada, ela passou vergonha. Ela vomitou até o leite, gente. Olha que interessante, né? Ela viu o leite, né? Não é só espiritual o leite, parece que é verdade o leite, né? Substancial, porque para vomitar. E eu, toda enrubescida, rapidamente lhe disse: O que queres de mim? É obediência, eu tenho que comer. Pediram para mim comer, a família me levou alimento. Quando o confessor veio, começou a ficar inquieto. Não gostou, ficou bravo. E a dizer-me que eu era desobediente. E ela não ficou tão chateada dessa vez, né? Ela não fala: Ai, meu Deus, eu sou desobediente. Isso não, ela não tá preocupada. Ou então dizia-me: É uma doença. Se fosse coisa de Deus, te teria feito obedecer. Por isso, em vez de chamar o confessor, você deve chamar os médicos. Então, se fosse mentira, tudo bem. Mas como ela não é mentirosa, então ele terminou de falar, ela explicou tudo o que estava acontecendo. E aí se confirmou que era verdade, né? Tanto que daí Jesus usou esse artifício de trazer a notícia da guerra, que era uma coisa que o padre já sabia, né? O padre já estava. Então Jesus sabia que o padre sabia. E aí ele usou esse artifício poderoso para que convencesse o padre, né, de que ela sendo vítima, aí seria aplacada a justiça e a guerra não teria, né, não aconteceria. E aí ele ficou convencido, o padre ficou convencido, tá vendo? Mas ele só ficou convencido porque ele se interessava por esse assunto. Se ele fosse uma pessoa assim que não estava nem aí, né? Mas ele estava interessado e ele se preocupava com essas coisas. Então, ele rezava para que não tivesse a guerra ali na Itália, né? Que traz muito prejuízo para a Itália, traz mortes, muitas coisas tristes. Então, aí quando ele terminou de falar, eu lhe disse que tudo que Jesus tinha dito, como disse acima, e ele me disse que era verdade, que havia realmente uma guerra entre a África e a Itália. E me disse: Veremos se nada acontecer. E assim ficou persuadido de me fazer continuar sofrendo, tão convencido, tá vendo? Um dia, depois de cerca de 4 meses, o confessor veio e me disse que haviam chegado as notícias de que a guerra que havia entre a África e a Itália, sem nenhum dano a ninguém, havia terminado, assinando a paz. Então, confirmou, né? Jesus muito esperto. Assim, o confessor ficou mais convencido e me deixou ficar em paz. Então, não arrumou mais confusão. E assim foi, né, Deus continuando nesse trabalho aí de manter ela na cama, convencendo mais e mais e mais, e assim foi. Amém? Então, ela é uma santa, né? Claramente, o padre está se convencendo de que ela é uma santa e que ele tem que obedecer a Deus, né? Que está conduzindo a vida de uma santa. E ele é uma testemunha de uma santa, de uma vida de uma pessoa santa. E é verdade, ele tem que acreditar, porque Deus deu uma prova e assim agora é conduzir, né? Isso obedecendo a Deus e deixando Deus ter os seus desígnios. O padre não pode ir contra os desígnios de Deus, né? E ele tem que obedecer também à vontade de Deus. Amém? É isso aí. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe até mais, gente.